quais são as consequências dessa associação, como vincula um texto padrão ao tema repetitivo, a gente estava ligado no chat e rolou isso no bate-papo, e como encontra os processos associados depois para fazer a gestão disso. Tá? Então, mostrando telas, é praticamente só feito de telas. Sempre que vocês forem criar ato ordinatório ou despacho, vai abrir essa caixinha de relacionar tema repetitivo. Ela não está por padrão, né, PROC, para os outros documentos, só para esses 2 documentos. Então, se vocês clicarem nessa caixinha, vocês vão para a próxima tela, que vai permitir a vocês indicar o tema repetitivo, indicar a ação. Vejam vocês que aqui está constando embaixo nenhum texto padrão encontrado para o paradigma. Já lá na frente eu vou falar dessa vinculação de texto padrão dentro dos precedentes. Mas vamos adiante, eu estou aqui num processo individual, de forma individual, vinculando um tema. Assim que o juiz assinar aqui, esse processo já vai gerar a repercussão que eu mostro na sequência. Vocês podem também fazer isso em bloco, tá? Entrando em lista de processos por localizador. Vocês podem criar minutas em lote, aqui vocês selecionam os processos, todos os processos daquele localizador, ou reservam num dado localizador os processos que vocês querem que seja expedida lá pelo magistrado a minuta, né, que seja proferida a decisão, né? Então vocês criam em lote e vocês vai abrir para vocês no lote aqui, ó, nova minuta no lote, vai abrir para vocês a possibilidade de vocês também relacionarem o tema, tá? Indo adiante, aqui a gente tem, eu esqueci, tudo que eu mostrei até então foi antes de começar a minuta, mas eu esqueci durante a minuta. Como é que eu associo durante a minuta? Tem a possibilidade de edição do cadastro da minuta durante a edição, que é esse ícone que está em destaque, e lá tem a opção alterar tema. Muda um pouquinho a nomenclatura, mas também abre a mesma tela para a gente fazer o cadastro do tema. Bom, depois de anexado, eu tenho como associar o tema depois da decisão sair. Eu esqueci antes de fazer a minuta, eu esqueci durante e agora o depois. Eu esqueci também depois. Tem? Também é possível. Temos lá nas ações do processo temas repetitivos. Vocês vão clicar em novo, adiante, vocês conseguem associar, só que aí tem uma pequena diferença. Vocês têm que indicar um evento para vincular, tá? Precisa vincular algum evento, provavelmente a decisão, ou eventualmente a suspensão, mas geralmente a decisão ou o ato. Algumas varas têm portaria para alguns temas mais recorrentes e por isso, por vezes, se utiliza o ato. Indo adiante para saber as consequências desse cadastramento. A primeira consequência é que esse evento, esse evento indicado, ou que o documento foi criado, ele passa a receber essa informação. Tema repetitivo, aqui temos IRDR, TRF4, tema 23. Então essa é a primeira repercussão, mas temos mais. A segunda repercussão é que acima dos eventos do processo fica uma barra de temas repetitivos. E vocês passam o mouse sobre o tema repetitivo e só passam o mouse na lupa e obtêm todas essas informações. Então, alô, pessoal do Cível, tá? IRDR 23, tem tese firmada. Se na vara de vocês tem IRDR 23, procurem, talvez seja o caso de levantar isso, claro, sempre a crivo dos juízes. Tá? Indo adiante, no editor de texto também temos repercussão daqueles cadastros que a Bianca mostrou antes. Nós temos 3 tags, na verdade elas são 6, só que a diferença dessas 3 que eu estou mostrando para as outras é só que quando tem mais de um tema, ele traz as informações em parágrafos separados de cada um dos temas, porque um só processo pode estar vinculado a mais de um tema repetitivo. Tá? Então essas 3 tags aproveitam o trabalho lá que a Bianca fez e trazem para dentro do editor de texto. Mas isso ainda não é vincular o texto padrão ao processo. Isso depois do processo já ter o tema vinculado, vocês usarem essas tags, inclusive da ementa ou da tese firmada, para poderem minutar a decisão da sequência. Indo adiante. Facilitar, né, Felipe? Exatamente. Está pronta a informação ali, é só puxar, né? Tá pronta a informação, a gente aproveita o que foi feito lá
na segunda instância que trabalha um monte para a primeira instância e muitas vezes a gente não tinha visto ainda a Bianca, que nos manda e-mail, nem o Adelar, nem o Theo, aí, que colaboraram conosco da segunda instância, fora os gurias que estão dando apoio técnico. Outra questão, pessoal, aí vamos entrar na vinculação do texto padrão ao tema repetitivo. Tá? É uma questão simples de fazer, mas o primeiro passo é criar o texto padrão. Então, quando vocês forem fazer a primeira afetação, tentem deixar o texto o mais genérico possível, ou deixem específico com tags com o nome do autor, com o nome do réu, né, e outras que vocês queiram, mas deixem o texto genérico, cliquem lá no disquete com o T e salvem o texto padrão. Na sequência, aqui tem o cadastro do texto padrão, vocês fazem esse cadastramento, né, vai gerar um número, esse cadastro, e na sequência a gente vai ver como é que faz a vinculação, que esse é o ponto, a chave de ouro aí, né? Então, aquele cadastro que a Bianca mostrou, é lá que faz a vinculação. Cadastro temas repetitivos, vocês vão ter que consultar e cadastrar os temas, vão abrir aquela mesma tela. Naquela tela que a Bianca mostrou, a gente vai selecionar o tema que a gente criou já, o texto padrão. Então, indica lá, tipo tema, aqui o IRDR 23. Na direita, nós temos nas ações, o ícone do meio é uma edição, e nessa edição é vincular texto padrão ao paradigma. Vocês vão, na sequência, indicar o número do texto padrão. Tem aqui uma lupa que permite a vocês ir lá no banco de texto padrão da unidade. Vocês podem organizar por data para puxar o último, porque vocês acabaram de criar esse texto padrão. Então, vinculem aqui o texto padrão e salvem. Feito isso, quando vocês forem iniciar uma minuta e clicarem lá em relacionar tema, puxarem o sobrestamento, aquele texto padrão vai vir automaticamente. Então, vocês não vão se preocupar com redação. Isso gera uma uniformidade incrível para as suspensões que forem feitas nas unidades de vocês, o sobrestamento de processos. Tá? Então, o segredo... E gera relatório depois, né, Felipe? Desculpa te interromper. Perfeito. Os relatórios para o Banco Nacional, tudo vem daí dessas vinculações. Quantos processos estão sobrestados para gerir a unidade depois, fica muito mais fácil, né? Se tu tiver que levantar um sobrestamento, é só ir lá naquele tema e levantar de uma vez só, né? Não ficam perdidos, então... Exatamente. Doutor Terra, eu lhe prometi o horário. Então, assim, ó, nós temos 3 formas de acesso, tá? Um relatório geral, então nesse PDF que vai ficar disponível para vocês, mostra como é que no relatório geral pesquisa os temas e seleciona os processos que estão suspensos para vocês trabalharem nesses processos. Nós temos um relatório total por temas, eu coloquei alguns alertas aqui na esquerda, mas é só selecionar o da unidade, vocês veem por número de tema, por tipo e número de tema, quantos processos tem na unidade, para vocês verificarem se é caso de levantar e trabalhar. E vocês têm ainda um relatório de processos por temas, também coloquei algumas observações no PDF. Por aqui a gente gerencia o depois. Então, primeiro a gente precisa associar para depois gerir. Tá? Temos um tutorial, sim. O EPROC já contempla o tutorial, não foi feito nessa semana, um tutorial pretérito, já existe, é muito bom. Eu estudei por lá para poder montar a apresentação para vocês. Então, eu agradeço e...